Bom, esse tema é um tema importantíssimo, é um tema do meu estudo no mestrado. Esse tema, para mim, ele é um tema importante porque ele definitivamente muda a forma, ele tenta mudar a forma como, historicamente, as políticas públicas atenderam crianças e adolescentes. Apesar de, depois da Constituição Federal, né, nossa Constituição ter trazido a criança... Oi? Voltou. Como cidadãos, né, como sujeito de direitos, na prática, muitas vezes, aquele entendimento anterior da criança como objeto, da criança como a que não tem um valor em si, um valor no futuro, muitas vezes ainda está presente na nossa sociedade, pela forma como as crianças não têm credibilidade no que elas dizem. Tem muitas crianças, aliás, adolescentes já, em sofrimento. Alô? Pronto. Adolescentes num sofrimento enorme, já estavam se automutilando, porque revelaram uma situação de violência para alguém da família e elas não tiveram credibilidade, revelaram em algum lugar, elas não tiveram credibilidade, e anos depois, essa violência ficou mais grave, com repercussões até de gravidez, e outros casos também, em que, por uma falta de atuação da rede, a criança veio a óbito. Demorou-se a tomar medidas protetivas. Então, assim, é muito sério, né? Quando a gente pensa aqui, cada um de vocês é um agente de proteção. Está ali na linha de frente, e, às vezes, é o único suporte, é a única possibilidade de proteção que essa criança ou essa família terá. Vocês já pararam para pensar o tamanho da responsabilidade que essa é da rede de proteção de crianças e adolescentes? Eu sei que aqui tem conselheiros tutelares, tem pessoas que atuam no CREAS, no CRAS, na saúde, talvez tenha gestores. Então, é uma responsabilidade muito grande que nós, enquanto trabalhadores, né, da infância, temos. Numa sociedade que ainda trata a criança dessa maneira, como eu estava dizendo, né? Sem dar credibilidade à sua voz, que desconsidera os sentimentos da criança. Ah, não chora, não foi nada. Né? Então, a gente precisa realmente ser um agente de mudança. E essa lei, ela é disruptiva também no sentido da articulação, que a Mirella já trouxe aqui tão bem, da importância, porque, por mais que a gente realize dentro da nossa instituição, lá no CREAS, por exemplo, né? Eu nem me apresentei, mas já fui apresentada. Eu trabalho na assistência social. Então, lá no CREAS, ainda que eu faça um atendimento num ambiente acolhedor, super protetivo, se não tiver articulação da rede, sinto muito, mas essa criança vai continuar sendo revitimizada. Então, mais do que um compromisso de fazer bem o meu trabalho dentro da minha instituição, é necessário ir além, até porque a gente não vai conseguir uma mudança sozinhos. É no coletivo, é na articulação, é no suporte, no diálogo com outros, né, nos conselhos, é que essa mudança vai ser construída. A gente não vai conseguir fazer essa mudança, né, a partir da nossa sala. Então, gastar tempo, investir tempo nesses processos de articulação com outras políticas, cada um entender o que faz. Muitas vezes, há ruídos, porque uma política não entende qual é o papel da outra e atribui um outro papel, e isso... Ah, mas eu falei para fazer e não foi feito. Vou oficiar. Ah, mas eu fiz o que me cabia. Por que eu estou sendo oficiado? Então, falta, às vezes, um passo. Sai da sala, chama o gestor, chama a equipe técnica, dialoga, constrói. Então, esse é o convite que eu faço hoje para vocês. Ah, muito fácil, você está no governo federal. Trabalhei também no atendimento, na ponta, e sei o quanto é desafiador e o quanto um atendimento pode fazer toda a diferença para salvar uma vida ou para reforçar a violência e a violação. Bom, já fiz uma introdução enorme.
Vou falar aqui hoje, né, sobre esse tema, né, da escuta especializada, princípios éticos para o atendimento protetivo de crianças e adolescentes. Coloquei essa imagem de uma mão, né, no ouvido, mas queria dizer que a escuta, ela é muito mais do que, né, a lei. A gente sabe que na aprovação da Lei 13431 não houve tempo para o debate, haviam categorias profissionais que se opunham à questão do depoimento sem dano. Então, foi o consenso possível. Então, saíram algumas coisas na lei que não deixaram muito claro o que era. A escuta especializada foi uma delas. Ela aparece bem pouco, ela foi inserida já com o avançado da discussão. Originalmente não estava prevista, era o depoimento especial que estava previsto. E aí a escuta especializada entra para colocar atribuições da rede de proteção, só que ela ficou um pouco deslocada. A primeira questão que eu chamo a atenção é que a escuta não necessariamente é uma escuta. Às vezes é a observação, como a gente já falou aqui. Então, a gente tem que começar problematizando que a escuta ela tem que passar, ela tem que ir além só desse processo de ouvir, né, de observar, de estar atento. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o histórico, a questão da lei, os princípios e as diretrizes que orientam, a diferença entre depoimento especial e a escuta especializada, o que é, de fato, a escuta especializada. E aí já vou dar spoiler, que teremos polêmicas nos entendimentos, nas interpretações, e isso é importante, porque é assim que a gente constrói, né? Ninguém precisa pensar igual, mas a gente precisa de consensos, e isso vem no diálogo, no debate. As diretrizes gerais para esse atendimento, procedimentos para a escuta da revelação espontânea, a identificação de sinais ou suspeitas de violência e atendimento protetivo no SUAS e o compartilhamento de informações. Então, a gente tem um histórico de um despreparo da rede ao lidar com essas situações, como já foi falado aqui, dados da Childhood mostram que crianças e adolescentes eram ouvidas, em média, 8 vezes ao longo de um processo. Então, ela chegava no primeiro atendimento, várias perguntas, uma inquirição, né, da criança e do adolescente. Ela ia para outro, de novo, 8 vezes. O quanto isso é revitimizador e o quanto isso trazia prejuízo para o próprio processo de investigação e responsabilização, porque induzia falsas memórias, além de trazer um sofrimento enorme, né? Cada vez que a criança conta, ela revive, ela relembra, ela sofre novamente com aquilo, né? Então, realmente, é preciso a gente olhar e fazer diferente, né? A falta de fluxos instituídos formalmente para compartilhamento de informações. Então, como eu falei, não adianta fazer um atendimento protetivo e ele ser só protetivo dentro daquela unidade, daquele serviço. Ele precisa ser compartilhado com a rede, porque senão a criança vai continuar sendo revitimizada. Dificuldade de estabelecer ações articuladas. A articulação é um desafio e uma necessidade para as políticas públicas. Em outra agenda, né, que eu acompanho, vou até citar o caso aqui com o Ministério da Saúde, a gente discutia da necessidade dessa articulação nos casos de saúde mental, nos casos de atendimento de tuberculose. E aí uma pessoa da saúde virou e falou assim, mas isso aí não está dando certo, porque quando a gente encaminha para assistência, depois a assistência também encaminha para a gente. Ué, mas não é isso? A articulação não é só para a gente encaminhar, é também para a gente receber. É assim que funciona a rede. Então, essa construção vai trazer demandas, vai trazer demandas, e são necessárias, e, do ponto de vista do cidadão, é um melhor atendimento, né? Mais completo, né? Integral. Então, é necessário que haja, sim, esse esforço de articulação. Limitação de recursos financeiros. Então, a gente sempre vai discutir as questões de estrutura, falta de estrutura, necessidade de profissionais, questões estruturais, a baixa qualidade. A gente sabe, né, que, por exemplo, na rede socioassistencial, a gente ainda tem muita rotatividade, os profissionais, às vezes, têm mais de um vínculo, porque os salários não são adequados. Então, são desafios também que estão colocados aí estruturalmente. A morosidade e descontinuidade dos atendimentos, e a exaustiva repetição, né?
E, além de tudo isso, apesar da criança ser ouvida tantas vezes, havia uma baixa responsabilização dos autores de violência, o que causava uma sensação de para que tanto sofrimento se não adiantou. Não adiantou. Então, a lei ela também avança no sentido da responsabilização, e isso é muito importante, para que tenha credibilidade, né, que vale a pena adentrar num processo que muitas vezes é tão doloroso para a família, tão doloroso para a criança, mas que vai ter alguma repercussão aí de reparar pelo menos em parte, né, esse dano. Então, essa lei ela vem para normatizar esse sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha. Então, já existe o SGD, né, Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, e essa lei ela cria direitos específicos para testemunhas ou vítimas de violência. Estabelece medidas de assistência e proteção, estabelece princípios para atendimento protetivo, e ela se aplica a crianças crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, é facultativa até os 21. Ela reforça a doutrina da proteção integral, a questão de crianças e adolescentes como sujeitos de direitos, com prioridade absoluta, com respeito à sua condição peculiar de sujeitos em desenvolvimento. Então, quando a gente fala de uma violência, né, muitas vezes atendendo mulheres, havia situações que elas nunca conseguiram se refazer após uma violência. Tinham dificuldades de relacionamento com o parceiro, apesar da violência ter sido com outro parceiro. Imagina numa criança, né, que está nesse estágio de desenvolvimento, né, em que ela está mais vulnerável, né, justamente porque ela ainda não tem maturidade, ela está em formação. Então, é preciso realmente essa prioridade absoluta, né, para que se cuide desse momento peculiar, né, desse sujeito em desenvolvimento. É importante que elas possam expressar livremente nos assuntos que lhes dizem respeito, respeitando também a sua diversidade e identidade. Aqui a Mirella já foi trazendo, eu vou passar mais rápido, né? Direito à intervenção precoce, mínima e urgente. Direito de receber informação adequada ao seu estágio de desenvolvimento. Essa questão de receber informação adequada ao estágio de desenvolvimento traz muitos desafios também para a nossa rede. É difícil a gente lidar com crianças pequenas, né, nas situações de violência. E a gente precisa se capacitar para isso, né? Ninguém sai da universidade, muitas vezes, com essa formação e com esse olhar. E é preciso amadurecer, é preciso avançar, para que se construa um atendimento que seja protetivo, na observação e que seja adequado, né, para os estágios aí de desenvolvimento nas diferentes faixas etárias. A lei tipifica as violências... Ai, quase caí. Tipifica as violências abrangidas por essa lei. Então, a violência física, a violência psicológica, que está relacionada a questão de qualquer conduta de depreciação, desrespeito em relação à criança e ao adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação. A questão da alienação parental, que aqui a gente não vou abrir esse parêntese enorme sobre a lei da alienação parental, mas vocês devem saber o quanto esse tema é problemático nos casos de violência. Muitas vezes as mães que estão denunciando os autores de violência, elas acabam sendo responsabilizadas, mas essa lei também previu uma classificação aí dentro da violência psicológica para alienação parental. Então, existe, claro que existe, mas tem que ter muito cuidado para que ela não sirva para proteger o autor da violência, né? A exposição da criança e do adolescente direto ou indiretamente a um crime violento. Então, quando a criança é testemunha, e isso é uma novidade, né? De olhar também quando a criança, por exemplo, nos casos de violência doméstica, muitas vezes a violência praticada contra a mãe a criança presencia. Então, também é preciso ter esse olhar cuidadoso quando a criança não é a vítima direta, mas ela presenciou, e isso traz sofrimento, traz traumas, traz medos, traz culpa, né? Tantas coisas que precisam ser cuidadas também. A violência sexual, originalmente, o depoimento sem dano, ele era mais voltado para esse tipo de violência, né, que é a violência sexual,
E a lei abrangiu e trouxe as demais violências também. Então, a violência sexual ela é entendida como qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar a conjunção ou qualquer ato libidinoso, inclusive exposição do corpo em foto ou vídeo por meio eletrônico ou não, que compreenda o abuso sexual, a exploração sexual, comercial e o tráfico de pessoas. E aqui é importante a gente mencionar um desafio colocado para todos nós, que é a questão da internet, dos novos usos dessa tecnologia e dos usos não supervisionados, né, quanto as crianças estão desprotegidas dentro de casa, fazendo uso sem supervisão, acessando pornografia também. A criança, às vezes, por uma curiosidade, pode ter acesso a conteúdos que vão trazer sofrimento, que vão trazer uma série de prejuízos à formação dessa criança. Né? Como uma criança ou adolescente que acessou a pornografia, como ela vai entender a relação sexual? E isso é algo que está crescendo e a gente não tem conseguido, dentro das famílias, ser protetivo. E a gente, dentro das unidades, dos serviços, a gente também precisa pensar em como dialogar com essas crianças, com esses adolescentes, nesse mundo cibernético, que traz tanta coisa boa, mas que também traz tantas coisas perigosas, né? Inclusive o abuso sexual. Então, é um desafio que está colocado e a gente precisa ser nada, porque o mundo está em transformação. Né? O que a gente falava há 10 anos atrás, hoje já é muito diferente em vários aspectos. Eu tenho uma filha adolescente, gente, e é aquela coisa de videogame mesmo. Cada fase é um desafio diferente. Você acha, passei uma fase difícil, aí vem a próxima que é mais difícil. E a gente precisa orientar os pais a serem protetivos, a estarem atentos a essa realidade. Então, isso eu queria chamar a atenção, né, dessa questão da violência sexual por meios eletrônicos. A violência institucional, né, que é praticada por instituição pública, inclusive quando gerar revitimização. Então, a lei vem para a Lei 13.431. O principal objetivo dela é evitar a revitimização. E a violência institucional ela é considerada aí também uma forma de... A revitimização é considerada uma violência institucional. Então, as intervenções elas devem atender prioritariamente ao superior interesse e direito da criança e do adolescente, ser precoces, sujeitos de... aqui já trouxe isso, né? Reconhecer os entrelaçamentos de inúmeras violências. Isso aqui é importante. Muitas vezes, no curso, né, de um atendimento, de uma violência, a gente vai presenciar que essas violências elas são crescentes, né, e elas vão ganhando complexidades. Então, assim, às vezes começa com a violência psicológica, para uma violência física. Geralmente, na violência sexual, todas as outras violências estão presentes. A criança já foi intimidada. Então, por isso, esse olhar atento de impedir o agravamento das violências, né? Porque elas vão crescendo e elas vão gerando cada vez mais repercussão na vida dessa criança, desse adolescente. Tem que considerar que pode haver descrenças nas instituições ou desconhecimento sobre as formas de proteção. Na rede socioassistencial, atendemos muitas famílias que não sabem, não conhecem seus direitos, ou que já foram atendidas em alguns serviços e não tiveram uma boa experiência, ou não foram bem atendidas, ou tiveram que ter o que a gente chama de via crucis, né? Ela foi numa unidade, não conseguiu atendimento, volta outro dia, tem que marcar, liga daqui a um mês. E isso acaba gerando uma sensação de impotência e de não vou mais procurar ajuda, eu vou me virar por aqui. E isso acaba isolando e agravando, né? Na assistência social, um dos focos de proteção são as famílias. Mas nós entendemos que a família ela precisa estar protegida para proteger seus membros. Então, quando a gente está fazendo um atendimento, e muitas vezes aquela criança, aquela família inteira está sofrendo uma violência, não é só a criança, é a família inteira que está desprotegida, que ela não conseguiu acessar um direito, ela não tem renda. Então, uma série de violações que acabam trazendo prejuízos para as crianças também nesse contexto familiar. Então, quando a gente olha para uma família, para uma situação de violência contra uma criança, todo o entorno familiar precisa ser olhado também, porque essa família também precisa de proteção. Se ela não protege, muitas vezes é porque ela também está desprotegida.
retirar situações de violência contra crianças e adolescentes da invisibilidade. Ainda, apesar do nosso avanço normativo nas leis, foi colocado aqui, a gente ainda precisa avançar muito na implementação. Então, uma questão, por exemplo, a lei Henri Bernardo, né, que fala sobre a lei 13.010 de 2014, que é o direito de ser educado sem uso de castigos físicos e tratamentos cruéis e degradantes. Quantas vezes as famílias ainda legitimam, todas as famílias, não estou falando só de baixa renda, a educação punitiva, a educação com uso de castigos físicos como forma de educar. Ah, mas se eu não bater, eu não estou ensinando. Se eu não bater, eu bato porque te amo. Quantas vezes isso é trazido à tona, né? Eu estou te educando. E isso, muitas vezes, vai trazer uma série de prejuízos e até distorções. Crianças que apanham na sua educação, elas têm mais dificuldade de identificar uma situação de violência. E, claro, traz uma série de prejuízos para o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente. Então, é preciso desnaturalizar, tirar desse lugar. Eu trouxe esse exemplo, né, da questão da educação com o uso da violência, de castigos, mas na nossa sociedade a gente teria muitos outros exemplos para falar sobre a banalização de como as crianças e adolescentes são tratados, né? É importante adotar procedimentos específicos para o atendimento culturalmente adequado. Então, aí, a questão dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, quilombolas, ciganos. Respeitar os estágios de desenvolvimento, garantir a acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, a lei ela estabelece duas formas distintas, né, de realizar esse atendimento protetivo. E aí ela estabeleceu o depoimento especial, como eu falei, a lei foi trouxe mais informações sobre o depoimento especial do que sobre a escuta especializada. E vai dizer que o depoimento especial é o procedimento de oitiva da criança e do adolescente perante a autoridade policial, investigativa ou judiciária. Ela visa, o depoimento, né? Visa a coleta de evidências dos fatos ocorridos no âmbito do processo investigatório, visa a produção de provas. Deverá ser regido por protocolos, com indicação de ser realizado apenas uma única vez. E visa a responsabilização judicial do suposto autor de violência. Então, é importante a gente ter em mente que são escutas com naturezas distintas. Isso é importante porque, se a gente considera que a escuta especializada ela também vai acabar adentrando em conteúdos do como aconteceu, onde, quem, quantas vezes, ela vai acabar se tornando um tipo de depoimento especial que não vai ser útil no processo de responsabilização. Ela só vai servir para revitimizar a criança e o adolescente. A Childhood é uma instituição bastante atuante nesse tema, foi uma das instituições que esteve à frente quando a lei foi aprovada. Ela elaborou, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, em 2022, a versão final saiu esse ano, um guia da escuta especializada. E eu resolvi trazer esse conteúdo aqui para vocês, para falar não só para a assistência, né? Geralmente eu falo da escuta especializada para a rede socioassistencial, mas para a gente falar também para os conselheiros tutelares, profissionais de saúde que estão aqui também presentes hoje. E aqui é importante porque eles foram conseguindo fazer uma série de análises com relação ao que está escrito na lei, o que está no decreto, porque, de alguma maneira, o decreto 9.603, ele não ficou restrito ao que estava previsto na lei. A lei vai dizer que a escuta especializada, deixa eu passar aqui, é um procedimento de entrevista sobre a situação de violência com a criança e o adolescente, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade. Aí o decreto, ele traz mais elementos. Ele não repete que é uma entrevista. Ele vai dizer que é um procedimento realizado pela rede de proteção. Tirou a palavra entrevista.
Depois a gente vai analisar o porquê, né, que o decreto fez essa diferenciação. Pelos órgãos da rede de proteção nos campos da educação, saúde, assistência, segurança pública e direitos humanos. Aí muita gente fala, mas o Conselho Tutelar não está fazendo escuta porque não está previsto. Mas é porque aqui não foi tratado sobre as unidades que fazem, por exemplo, aqui não está escrito CREAS, não está escrito Unidade Básica de Saúde, está escrito as políticas. E os conselhos tutelares, eles estão dentro da política de direitos humanos, né? Eles são coordenados pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então, entende-se que está subentendido que o Conselho Tutelar está aqui previsto, né? Dentro da política, com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha da violência para a superação das consequências da violação sofrida. Então, aqui, a lei foi super limitada, né? Limitado ao relato ao estritamente necessário. O decreto ele já vai trazer mais elementos. Ele vai dizer que é para assegurar o acompanhamento da vítima para a superação das consequências. Então, a gente percebe que cada política que está relacionada ali tem um objetivo protetivo diferente. Então, o Conselho Tutelar ele tem o objetivo de aplicar as medidas protetivas. Então, a escuta que esse conselho faz tem esse foco de identificar os riscos, de identificar se essa criança necessita de um acolhimento, porque a própria vida dela pode estar em risco, se ela precisa que essa família seja acompanhada no CREAS, no CRAS, né, se ela precisa de benefícios. Então, esse vai ser o objetivo da escuta especializada para o conselho. No caso do CREAS, eu estava dizendo, a assistência social tem o objetivo de trabalhar com as famílias, no sentido de promover segurança de convívio, fortalecimento de vínculo. Então, qual vai ser o objetivo de se realizar uma escuta dentro de um CREAS? De identificar como essa família consegue, apesar de uma violência, continuar sendo protetiva. Muitas vezes, quando uma criança ou uma adolescente revela uma violência, a vida dela vira de perna cabeça. Tudo que ela tinha muda. Às vezes, o autor da violência, que utilizava de sedução, né, nem sempre a violência, principalmente a violência sexual, nem sempre ela vem de uma prática de uma violência com ameaça. Às vezes, ela vem pela sedução, enganando, né, o sentimento da criança, fazendo aquela criança achar que aquele tipo de toque adequado é carinho. Então, a criança, às vezes, quando afasta esse autor da violência, ela fica confusa, ela fica se sentindo culpada, fica sentindo falta daquela pessoa que era uma presença, ainda que fosse uma atenção indevida, né? Ainda que fosse uma violência, para ela não era aquilo. Então, é tudo muito confuso. Outros casos em que a criança é responsabilizada pelos familiares. Atendi muitas situações em que um irmão responsabilizava a irmã porque o padrasto foi afastado de casa por causa de uma violência, ou a própria mãe que acusava a filha de ter tomado o seu parceiro. Então, são questões que vão estar presentes no cotidiano de uma família que chega, são contradições, são formas de lidar com a violência, são construções históricas do machismo, né? Então, como que a gente vai atender essa família com o foco dela continuar sendo protetiva, mesmo após uma situação tão grave? Isso é o objetivo da assistência social. E isso vai ser construído com essa família a partir do que se compreende na escuta especializada. Então, a escuta especializada ela vai ter diferentes objetivos a partir dos locais onde ela é realizada. Por isso que, na compreensão que nós temos no governo federal estabelecido como consenso, não estou dizendo que é um consenso universal, mas a gente tem estabelecido esse consenso, a escuta especializada ela não pode ser realizada em um único lugar. Eita, falei uma polêmica agora aqui. Até estou sentindo a tensão no ar. Mas segurem aí para a gente discutir, para a gente conversar. Então, a finalidade de proteção vai depender de quem está estabelecendo os cuidados. Se é na saúde, tem toda a questão da profilaxia, tem a questão da gravidez, né? Se for uma violência sexual,
Tem a questão da saúde mental. Então, a escuta especializada, no decreto, vejam que ela foi ainda mantida como o procedimento. O procedimento. Mas, para que ela alcance esses objetivos aqui, jamais a gente pode compreender que é um procedimento. Compreendemos que a escuta especializada é um conjunto de interações com a criança e o adolescente vítima ou testemunha de violência, destinado a coletar informações para o acolhimento, ou acolhida, no caso da assistência, né? Provimento de cuidados de urgência, proteção integral, de forma a assegurar a oportunidade de serem ouvidos em todos os processos decisórios que os afetem. Então, a partir do que o decreto e a lei, né? O decreto trouxe mais elementos. A gente vai compreendendo um pouco melhor os objetivos da escuta especializada, né? O que ela é. Então, ela não pode ser considerada só uma entrevista e um procedimento único. Ela é um conjunto de interações, né? Que visa acompanhar, porque senão ela não conseguiria chegar nesses objetivos aqui. O acompanhamento da vítima. Com um atendimento, como eu vou fazer o acompanhamento da vítima? É necessário que sejam interações, né? Para que se possa... Como é que eu vou trabalhar na superação? Sei lá, numa terapia, lá na saúde. Traumas. Como é que eu vou fazer a superação das consequências da violência sofrida se eu não tiver um acompanhamento? Se eu não tiver procedimentos e interações contínuas com essa criança? Então, a partir do que o decreto trouxe, a gente cunhou esse conceito. Então, ela é um conjunto de interações com a criança e o adolescente destinados ao acompanhamento, ao cuidado e à proteção. Na escuta especializada, ela relata apenas o que é necessário para os profissionais entendam o que ocorreu e possam, assim, fornecer os cuidados necessários. Prioriza a busca por informações com familiares e outros responsáveis protetivos. Então, assistência social tomou conhecimento. Às vezes nem foi num CREAS, às vezes a criança estava participando de um serviço de convivência, de uma atividade em grupo, e aí às vezes nem foi numa fala, às vezes foi numa maneira como ela estava brincando, sei lá, estava brincando de casinha e os bonecos estavam ali numa posição, né, sexual. Então, isso são indícios. Então, às vezes, nesse atendimento que é realizado, foi identificada uma situação e isso precisa ser reportado para outros agentes da rede para que tenham também esse cuidado e esse olhar com a criança, né? E consigam ativar a rede, né? Para que essa criança seja protegida. Então, a escuta ela não vai buscar coletar provas contra os agressores, ela vai proteger a vítima. Então, muitas vezes, esse relato de uma suposta situação, quando é identificada uma situação que a gente nunca disse que a situação de fato aconteceu, suposto agressor, isso não pode ser caracterizado como uma prova, porque isso não cabe à nossa rede. E muitas vezes nos meus atendimentos, nos atendimentos que eu realizava de criança e adolescente, a criança nunca expressou o que ela passou. Mas isso não impedia que a gente trabalhasse, por exemplo, aquela criança está se cortando, ela está em sofrimento por causa da violência que ela sofreu. A gente conseguia trabalhar, por exemplo, grupos de adolescentes em que elas partilhavam experiências, apoio mútuo, a situação de bullying que estava acontecendo na escola, uma já apoiava a outra, e elas conseguiam superar aquelas consequências da violência sem que ela precisasse confirmar como aconteceu, quantas vezes aconteceu, quem que fez. Enfim, então, é possível construir estratégias protetivas sem que eu saiba exatamente, ou que a criança conte exatamente o que aconteceu. Então, não devem indagar sobre os fatos da violência ocorridos. Elas devem sempre acontecer em um contexto de procedimentos preventivos da vitimização secundária, ou seja, em ambientes amigáveis que lhes assegurem condições de privacidade e proteção. Devem incluir os convites à narrativa livre, perguntas abertas, a escuta sem interrupções e o registro por escrito das manifestações verbais
e comportamentais que espontânea e voluntariamente fizeram a criança e o adolescente. No caso da escuta para a rede socioassistencial, esse microfone não está indo com a minha cara, não. As perguntas elas vão ser direcionadas ao entorno protetivo. Então, perguntar para a criança, por exemplo, com quem você brinca? Quem cuida de você? Como é feito tal coisa? Quem faz o seu almoço? Quem te leva para a escola? Quem faz o dever de casa com você? São perguntas que podem revelar adultos protetivos, negligências, desproteções, mas sem perguntar diretamente se a criança sofreu violência, por quem, quantas vezes. Então, no caso da escuta especializada na rede socioassistencial, o entorno protetivo é que vai trazer as pistas, né? Ou vai trazer os indícios de como essa criança vive, como ela está sendo protegida ou não. Então, esse é a forma, né? Como se deve fazer a escuta. Embora a legislação defina a escuta como procedimento, ela deve ser entendida como um conjunto de procedimentos, diferente do depoimento. Não é um procedimento de detalhamento ou confirmação dos fatos da violência. Claro, se essa informação já foi trazida pela criança ou pela família, iremos registrar e encaminhar para o conselho tutelar, para a delegacia, o que for, em formato de relatório. Mas se isso não veio, não cabe ficar instigando, perguntando, questionando, porque isso vai ser desnecessário, porque ela vai ser chamada a confirmar esses fatos no depoimento especial, né? Caso não haja provas, né, sobre isso, porque às vezes não vai ser necessário o depoimento especial. Na escuta especializada, não se deve abordar os conteúdos do depoimento especial, na perspectiva de evitar a revitimização. Se só pode acontecer uma vez, né, o depoimento especial não deve acontecer 2 vezes, então tem que se evitar que o conteúdo dele esteja presente em outros espaços, porque isso gera revitimização, né? Por isso, tanto o decreto quanto a lei falam limitado ao estritamente necessário, né? E a acolhida da revelação espontânea, ela já pode sim ser considerada uma parte, né, como escuta especializada. Então, a escuta não deve, de modo algum, receber conotação investigativa. É um importante instrumento para que os profissionais da rede de proteção realizem seus diagnósticos profissionais. E esses diagnósticos, eles não são provas, eles são indícios, eles são a observação. Então, é muito importante, né, que esse compromisso de notificar os casos de violência para que seja apurado potenciais atos criminosos, não deve obscurecer a diferença entre o diagnóstico profissional da saúde, educação e assistência, que é utilizado para as medidas de atenção, cuidado e proteção, com a investigação policial, né, de um potencial crime ocorrido. Uma questão que eu gostaria de chamar a atenção e que também é uma polêmica. Alguns profissionais relatam que, ao encaminhar um relatório, eles acabam sendo chamados depois como testemunhas em audiências. Um monte de gente balançou a cabeça. Qual que é a delicadeza disso? A família estabeleceu um vínculo de confiança com aquele serviço. Ela voluntariamente participa daquele serviço. Os serviços socioassistenciais, eles são convidados a participar. A família pode ir ou não. Diferente da educação, que a criança obrigatoriamente precisa frequentar, os serviços socioassistenciais, eles são um espaço a mais. Essa criança vai porque ela precisa, a família identifica que é importante e eles são convencidos a participar e traz ganhos pessoais, mudança de trajetórias, a questão das violências que muitas vezes foi como trazido também aqui pela Mirella, elas são intrageracionais, transgeracionais, né? A mãe sofria violência, ela reproduz essa violência sem sequer perceber. Então, na assistência social, ela tem essa capacidade de
identificar violências que ela nem nominava como violência. No grupo de mulheres, por exemplo, muitas vezes, quando uma relata uma violência, mas isso era uma violência, eu não me dava conta, eu não percebia. Realizado que ela nem percebia. Então, na assistência social, a desconstrução desses padrões violadores de direitos, né, historicamente estabelecidos nas famílias e na própria sociedade. Mas, o que eu estava falando aqui, gente? O microfone sumiu e deu branco. Junto com... então... E aí a família tem um vínculo de confiança e ela participa dessas atividades e ela partilha sobre as dificuldades dela ali naquele serviço. Quando o profissional tem conhecimento, coloca isso no relatório e encaminha para que se proteja essa... Se depois esse profissional é chamado a ser testemunha num processo criminal, por exemplo, essa família não vai voltar para ser atendida no serviço socioassistencial. Rompe-se um vínculo de confiança daquela família com aquele serviço. O que eu estou dizendo aqui vai parar lá no juiz, então é melhor não falar nada, porque senão o conselho tutelar vai tomar meus outros meninos, que é muito comum nas trajetórias de negligência e violência, todos os filhos, muitas vezes, passarem por alguma situação de violência, porque aquela família não foi protegida. Aquela família está ainda desprotegida. Então, ela vai reproduzindo com todos os filhos. Então, no trabalho infantil, na violência doméstica. Obrigada. Então, é preciso pensar as estratégias de como é importante a responsabilização dos autores, mas é importante a atuação protetiva, no sentido de evitar a continuidade dessas violências, numa reprodução realmente que acontece, né, na forma como aquela família se relaciona, como ela aprendeu a se relacionar, utilizando castigo físico, tratamento cruel, sem muitas vezes compreender isso. Então, isso precisa ser muito bem articulado para que esse trabalho socioassistencial possa ser realizado. Porque, como eu falei, quando a criança revela a violência, aí que a vida dela virou de cabeça para baixo, muitas vezes. Ela está sendo protegida, afastou a pessoa que cometia a violência, ótimo, mas outras sequelas virão. Às vezes, uma questão, a renda familiar pode ficar comprometida, as relações familiares podem ficar comprometidas. Atendi um caso que quem praticou a violência era o irmão da criança. Esse irmão cumpriu uma medida e depois voltou para casa. Ele é filho da mesma mãe e ele estava ali depois de ter cumprido. E aí, como que essa mãe vai lidar com o filho vítima e o ofensor dentro de casa? Como ela conseguiria ser protetiva depois? Gente, isso é muito sério. Como é que a gente lidaria com isso na nossa casa, na nossa família? Nós que muitas vezes temos uma instrução superior, temos acesso à informação, como que essa mãe conseguiria lidar com aquilo? Então, ela precisou de todo um suporte, de apoio, de estratégias para lidar com aquela situação, que é uma situação que ninguém gostaria de passar, né? Com 2 filhos. Então, isso tem que ser muito dialogado entre a rede, por isso a importância desses espaços, de vocês colocarem, mas se eu for lá como testemunha, aquela família não vai ser mais acompanhada pelo serviço, isso vai trazer prejuízo para a própria família. Ela não vai ter o suporte que ela necessitaria, ela não vai ter o apoio, né, que a rede socioassistencial poderia dar, porque ela não vai mais ter confiança de participar das atividades que vão ser propostas. Então, para quê, né, que a gente realiza a escuta especializada? Para acolhimento da revelação espontânea, a sondagem inicial nos casos de suspeitas, a obtenção de informações necessárias ao estudo psicossocial, compreendendo o contexto sociofamiliar, e a realização dos diagnósticos profissionais para a elaboração do plano de atendimento da criança e do adolescente, para o acompanhamento e monitoramento das atividades, para a questão do tratamento e a restituição dos direitos, a avaliação do impacto da violência e das medidas de proteção. Então, isso é o que está previsto do porquê. O que não é a escuta? Ter certeza se a violência aconteceu, quem cometeu,
quando, quantas vezes, de que forma. Então, tem que tomar muito cuidado, porque no cotidiano ali, naquela sala, pode dar uma tentação de, por uma curiosidade, questões que não são importantes para a proteção no âmbito dos serviços, acabarem vindo, né, em forma de pergunta, e isso é revitimização, porque a criança vai ser chamada a falar sobre isso depois, ela vai ser ouvida mais de uma vez e a gente continua reproduzindo, né? Se em cada salinha por onde a criança passa, alguém não está ciente desses riscos, a criança vai ser revitimizada. Opa! Opa. Ai, gente, eu estou indo para frente ou para trás? Aí. Então, os legisladores incluíram de maneira automática a escuta especializada como se essa pudesse ser realizada em um único local. Essa compreensão tem gerado muitos equívocos e inviabilizado o estabelecimento dos procedimentos da escuta. Então, no artigo 10 da lei, fala que o ambiente em que se deve ocorrer a escuta especializada e o depoimento especial serão locais apropriados e acolhedores, com infraestrutura e espaço físico que garantam a privacidade da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência. Precisa ter uma sala da escuta especializada? Precisa ou não? Tá. Lá no CREAS tem uma sala de atendimento familiar, que garante sigilo, que é um ambiente acolhedor, que garante privacidade. Nessa sala, não posso fazer a escuta especializada? A lei só diz que tem que garantir sigilo e privacidade, ser acolhedor. Se a gente consegue fazer isso, porque a escuta especializada ela vai entrar na rotina do serviço. Ela é o acompanhamento. Eu tenho 10 minutos? Caraca. Eu achei que eu não ia gastar uma hora. Ou derrota. Então, nessa sala precisa acontecer dentro da rotina, porque o objetivo do PAEF, né, do Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, não é romper padrões violadores, não é garantir convivência familiar e comunitária. Então, isso vai acontecer nos espaços físicos que já existem, né? Então, ela não é um procedimento único e não deve ser realizado em um local específico. Toda a rede de proteção deve ser responsável pelo cuidado, acompanhamento e proteção, até que sejam superadas as consequências da violação sofrida. E na escuta da revelação espontânea, é importante, né, essa acolhida dessa revelação espontânea, a escuta do livre relato, que deve permitir que a criança expresse, né, seu desejo, também o silêncio, com mínima interferência possível, né, desse relato espontâneo, informar sobre os possíveis desdobramentos da revelação, para que não haja quebra da confiança, né, dessa criança, desse adolescente, a identificação de demandas e cuidados imediatos e urgentes. Ah, foi uma violência sexual, quando aconteceu? Tem que, né, ter essas informações para os próximos passos. O relato imediato para a equipe de referência, porque às vezes a criança vai relatar para a orientadora do grupo de convivência, do serviço de convivência, então precisa ter esse contato ali com os coordenadores do CRAS, do CREAS, onde aconteceu. A comunicação ao conselho tutelar, o encaminhamento para o atendimento e o acompanhamento, né, pelo PAEF, aí no CREAS. Estou falando muita sigla, né, gente? Desculpa, porque quem não é da rede socioassistencial, eu acabo ficando com esse vício, desculpa. Então, encaminhamento para atendimento ou acompanhamento no Centro de Referência Especializado de Assistência Social ou no Centro de Referência de Assistência Social. Outros encaminhamentos para a rede. Então, no âmbito do SUAS, as ações que devem ser estabelecidas, a elaboração do plano individual familiar de atendimento, vendo da possibilidade de preservação dos vínculos familiares, a atenção à vulnerabilidade indireta de outros membros da família, decorrentes dessa situação de violência, né? Então, como eu falei, às vezes, uma situação de violência perpassa outras crianças daquele mesmo núcleo familiar.
ou às vezes a própria mulher, né? Avaliação e situação, as situações de intimidação e ameaça e constrangimento. Então, isso é muito importante que seja comunicado à autoridade judicial, Ministério Público, né, para que sejam tomadas as providências. Representação ao Ministério Público nos casos de falta de responsável legal com capacidade protetiva. Então, isso é muito importante. Muitas vezes, numa situação de violência, é importante identificar se essa criança tem um responsável protetivo. Porque, às vezes, a criança relatou lá no serviço de convivência ou num grupo, e aí vai contar justamente para outro adulto que não é protetivo. Então, é importante mapear quem é esse adulto. Existe essa rede de proteção na família? Se não existir, tem que haver esse comunicado para que possa ser adotada outras possibilidades de proteção. Então, a proteção ela vai se dar por meio da atenção preventiva, quando os profissionais identificam possíveis situações de violência. Atuação protetiva, quando os profissionais atuam para cessar situações de violência e impedir que elas se agravem. Então, como eu falei, as violências elas vão se agravando, elas vão se somando, né, e se entrelaçando. Então, quanto antes intervir, mais efetivo e mais protetivo, né? E para realizar o acompanhamento, que aí é importante para a superação da violência sofrida e evitar outros danos, né? Quantas vezes aí tentativas de suicídio decorrentes de violências, né, que foram silenciadas, né, ao longo de muito tempo. Então, o atendimento protetivo ele possui esse caráter de acolhida e acompanhamento e não deve se restringir à confirmação da violência. É possível ser protetivo e atuar no serviço sem necessariamente eu saber com certeza como foi, né, como eu já falei. Então, os dados aí do RMA, do Registro Mensal de Atendimento do CREAS, revelam que as violências sexuais na faixa etária de 13 a 17 são as situações mais atendidas nos CREAS. Aqui eu peguei os dados só de criança e adolescente, que é o principal público atendido nos CREAS. Seguida da violência intrafamiliar, psicológica ou física, também contra meninas de 7 a 12 anos. A exploração sexual para meninas de 13 a 17, 766 casos. Negligência ou abandono, aí nesse caso, sexo masculino, na faixa etária de 0 a 6, como vocês podem ver ali, 10.742 casos. Então, são 153 mil atendimentos, pessoas atendidas, né? Crianças e adolescentes, no ano de 2022, e a maior violência foi justamente a violência intrafamiliar, 57 mil, seguida por negligência e abandono, 56 mil. A abuso sexual também é bastante, o número é grande, né? 37 mil casos, situações atendidas aí em 2022. Então, a importância de comunicação ao Conselho Tutelar. Gente, isso é um fato que pode ser muito responsável pela revitimização. Receber uma informação incompleta. Atende a família tal, a criança tal. Não tem dado, não tem endereço, não tem nada. Você tem que começar o atendimento do zero. Além de perder tempo, pode gerar revitimização. Então, todos os profissionais precisam adotar uma ficha, um instrumental de registro. Tem que conter, no mínimo, a identificação da criança, adolescente, né, da família, formas de contato, o registro dos procedimentos que já foram realizados por aquela unidade. Quando houver o livre relato da criança e as informações coletadas junto à família do acompanhante. Isso é muito importante. Quando você já recebe a informação que já vem no relatório, eu preciso encaminhar para o Conselho Tutelar? Se já foi encaminhado anteriormente pela unidade que repassou, então evita retrabalho, evita sobrecarga, sobreposição de tarefas. É muito melhor que a rede se comunique. Então, tem sido, né, lá em Brasília, assim, foi pedagógico. Quando vinha uma informação, um relato, um pedido de atendimento, sem informação nenhuma, a gente devolvia para a unidade que tinha solicitado, falando, não, precisamos de mais informações. Com isso aqui não dá para fazer nada, né? Tem que começar do zero. Você já atendeu. O que você tem de informação sobre isso? Tem que repassar de maneira mais completa.
Então, o compartilhamento qualificado de informações é que garante a não revitimização. A gente tem adotado essa lógica aqui, que o sigilo entre os serviços do Sistema de Garantia de Direitos, ele não é quebrado, ele é transferido. Quando você informa, não, mas eu sou assistente social, eu tenho sigilo profissional. Beleza, o assistente social da UPA também está com essa mesma lógica de sigilo e proteção. Então, entre quem tem que atuar naquele caso, não é quebra de sigilo, é transferência do sigilo. Eu, como profissional, transfiro essa importância de resguardar a privacidade dessa criança, desse adolescente, porque o princípio é a proteção, né? A gente recomenda que não deve se compartilhar documentos internos, como prontuário, isso deve ser feito por meio de um relatório. Então, o Conselho Tutelar, ele é fundamental, né, a atuação dele. Aqui traz, né, as atribuições do Conselho Tutelar, previstas lá pelo ECA, eu vou passar mais rápido. Então, caso seja necessário ouvir a criança e o adolescente para a aplicação de medidas de proteção, os conselheiros também devem zelar para os questionamentos se limitem àqueles estritamente necessários à aplicação dessa medida. Evitando o contato com a criança e o adolescente que provoque revitimização, né? Devem garantir que os conselheiros sejam capacitados para essa abordagem e encaminhar para atendimentos subsequentes aí nos outros órgãos, né, de assistência, saúde, enfim. Esse guia da Childhood, eu vou deixar o link dele, ele traz até scripts de como você pode abordar, 5 minutinhos, de como você pode abordar a criança e o adolescente de forma a não ser revitimizante. Eu recomendo bastante que vocês tenham acesso a esse material. No final da minha apresentação tem o link, tá? Aqui já foi bastante falado, né, a questão de identificação de sinais e indícios, a existência de hematomas, queimaduras, fraturas, mudanças de comportamento, tendência ao isolamento ou à introspecção, regressão a comportamentos infantis, como chupar dedo, urinar na roupa, lesões incompatíveis com o estágio de desenvolvimento da criança, comportamento agressivo, o uso de substâncias como álcool, drogas ilícitas, vergonha excessiva, culpa, autoflagelação, tudo isso são indícios, não comprovam a violência, mas é um sinal de alerta e de atenção para a nossa rede, né, para que procurem saber o que está acontecendo, né, para essa criança mudar esse comportamento. Então, os profissionais devem estar qualificados para identificar esses sinais. Quando identificar, pode tentar abordar com a família. Estou percebendo que o fulano, que era mais falante, está menos falante, aconteceu alguma coisa, apareceu com uma marca no braço, tentar sondar com essa família. E caso ainda permaneça a dúvida, ainda assim registrar e encaminhar a suspeita, né, para o Conselho Tutelar. Inclusive, continuar o acompanhamento, né, na rede socioassistencial também. Então, a importância de estabelecer essa responsabilidade compartilhada, conhecendo os limites e as atribuições de cada política. Então, por isso é fundamental que tenha esses espaços como esse aqui. Então, já parabenizo pela iniciativa dessa realização e que vocês possam ter outros momentos para se escutar. Às vezes, vocês estão aqui no mesmo estado e não se conhecem, e não tiveram oportunidade ainda de fazer esse diálogo. Aproveitem esses momentos. Aqui também é um momento de network, de trocar telefone e tirar dúvidas e se aproximar. É assim que se constrói, né? Estabelecendo espaços formais, óbvio, né? Como já foi trazido também pela Mirella. Aí está previsto lá no artigo 9, né, que deve se instituir, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos, o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção de Crianças e Adolescentes, com a finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede intersetorial, além de colaborar para a definição de fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração. Então, os protocolos eles são fundamentais, porque eles vão trazer mais segurança, tanto para o profissional, quanto para as famílias. Então, ele vai uniformizar o atendimento, né? Não que seja uma padronização
burocrática, mas uma forma de ter clareza de quais são os próximos passos, onde que começa, reduz intervenções equivocadas, não planejadas, incentiva a atuação interdisciplinar, multidisciplinar. Ainda tem uma tendência, não só da atuação setorial, como disciplinar. Salinha do assistente social, salinha do psicólogo, e ninguém se conversa. Não é isso que está colocado para as unidades. É trabalho interdisciplinar, um profissional dialogando com o outro, trocando, discutindo o caso. É a atuação mais articulada possível, né? Se é assim dentro das unidades, imagina a articulação com outros serviços, né? Melhora a comunicação entre os serviços. Então, é imprescindível que estabeleçam esses protocolos, eles precisam ser construídos em âmbito local, porque a experiência, por exemplo, de Vitória da Conquista, que é um centro integrado, o que eu acho que é muito importante de conhecer são os fluxos e protocolos que eles estabeleceram. Porque o centro integrado, ainda que sejam o melhor dos mundos, digamos assim, né? Onde a criança vai ter acesso a tudo, sem precisar ficar se deslocando pelo território, né? Sem ter que ir em várias cidades, vários bairros, enfim, ainda assim pode ser desarticulado, porque às vezes compreende um bairro, para outros bairros é mais difícil. Então tem que se pensar na realidade local. O centro integrado não vai ser viável para todos os municípios, mas isso não tira a responsabilidade de que o trabalho deva ser articulado e intersetorial entre os CREAS daquele território, os CRAS, a delegacia. Tem delegacia especializada? Não tem. Quando não tem, como é que faz? Tem CREAS? Não tem. Quando não tem, como é que faz? Isso vai ser construído a partir da rede e do que existe no seu município, né? E do que é possível vir a existir também. Só queria chamar a atenção, por fim, já estou finalizando, já não, ainda estou finalizando, estou atrasada já, da importância de que se articule com o órgão gestor, que tem capacidade para saber encaminhar essa demanda, né? Não é recomendável que os profissionais sejam acionados diretamente, né? Um órgão gestor, o secretário de assistência social, né, ter uma equipe para organizar os fluxos dentro do território. A vigilância socioassistencial é fundamental para identificar quais são as violências, as violações mais presentes. Tem violências e violações que têm data para acontecer. Naquele evento, sei lá, tem eventos tradicionais, a cavalgada. Nesse evento vai ter exploração sexual de crianças, já dá para fazer uma atuação preventiva, já dá para ter uma atuação de repressão também das redes que podem estar atuando ali. Então, tem coisas que precisam ser, né, ser previstas, planejadas e conhecidas. E, às vezes, vocês já até sabem. Na época da safra de alguma coisa, sabe que vai ter trabalho infantil, que vai ter violência, vai ter violação. Dá para se antever e fazer um trabalho mais focado na realidade local. Então, o coordenador das unidades também são fundamentais aí nesse diálogo com a rede. A importância de prever também no plano municipal, né, e nos orçamentos aí da assistência social, né, e as ações de educação permanente. Então, a violência é um fenômeno que não tem fronteiras e atinge crianças e adolescentes, independente de classe, sexo, idade, religião, raça ou etnia. Mas a gente sabe que, apesar disso, meninas negras, né, são as principais vítimas. Então, as equipes técnicas do SUAS já realizam o atendimento dessas situações, que são complexas, requerem que o profissional movimente todo o seu conhecimento teórico, metodológico, suas habilidades de articulação, né, diálogo e construção de parcerias, além de um compromisso ético para a proteção integral de crianças. E aí, a pergunta que eu queria deixar, né? Quais os caminhos estão sendo construídos em sua área de atuação para proteger e não revitimizar crianças e adolescentes? Quando a gente pergunta, você acha que existe racismo? A maioria das pessoas diz, existe. Você é racista? Não. Vocês acham que tem problema na rede? Vocês são parte do problema ou da solução? Vamos falar sobre isso. Muitas vezes a gente só foca no problema. Vamos focar na solução, nessa troca construtiva, onde cada um, quando a gente consegue estabelecer isso, é um ganha-ganha. Ganha todas as políticas e ganha também as famílias que têm um atendimento mais integral, mais protetivo, com menos furos aí nessa rede. Porque a consequência de uma não atuação é muito grave. Pode significar a morte de uma criança, de um adolescente, pode significar uma revitimização, traumas que depois vão ser muito difíceis de serem trabalhados ou superados.